La maman de Bartimée lui parlait chaque fois. Mon fils Bartimée, ici nous vivons. Il y a des prophètes majeurs. Élie et Élisée. Ils sont passés par ici. Josué, un jour, il a traversé le Jourdain. Il a rencontré l'ange quelque part. Tout ce que la maman parlait, c'était dans le cœur de Bartimée. Un jour le matin, il se leva. Avant de se lever, il a vu un songe. Ele teve um sonho. Quand vous lisez ça ici, vous ne verrez pas ça. Se você ler isso nessa Bíblia, nunca verá isso. Mais quand vous lisez ici, Mas quando ler a mensagem, vous verrez les détails você vai ver detalhes. de tout ce qui se passe chez Bartimée. E de tudo que aconteceu com Bartimeu. Et que vous parlez de détails. Você quer detalhes. Et que vous parlez de détails de la vision. Você quer detalhes da visão. Bartimée se leva. Bartimeu despertou-se. Il dit, j'ai eu un songe Eu teve um sonho que j'ai vu. que eu vi. Comment je vais voir? Como é que eu vou ver? Ce que l'autre dit d'autre bien. Se tu sonhar bom sonho, Il a d'autres est comme rien. é necessário que aquele sonho torne-se realidade. Ce que l'autre dit dans la porte, onde est encore la porte. Se tu sonhar que está na Europa, fica que sonhar como ia passar ali. L'autre est comme muito bien. On va pas muito mal encore. Se vai sonhar que está aqui em sua viatura, tem que acreditar que eu vou comprar aquele carro. Madame dit, il y a de grandes ambitions. Branham disse, tenho grandes ambições. Quand tu as de grandes visions, Quando eu entender tu vai ces fazer visions là s'accompliront. essa visão vai se cumprir. Amen. Amen. Bartimée, Bartimeu, comment il a eu ce songe? no momento que ele teve aquele sonho, Il se leva. despertou-se. Il va pour demander là, je commandé. Ele foi para pedir esmola, Commander là. para pedir esmola mendiga. Monsieur, donnez-moi quelque chose. Por favor, dá-me alguma Donnez-moi coisa. l'argent. Dá-me dinheiro. Personne ne pouvait le donner. Ninguém podia dar. Le moins d'avoir donné là-bas, Aquelas moedas que oferecia, il retourne à sa maison. ele estava na sua casa. On a dit, Mauro disse, pendant qu'il était là, de mendier, no momento que estava mendigando, il pensait, pensava, oh quand je vois, oh, grande Jeová, oh quand je oh, vois, grande Jeová. un jour tu peux m'aider aussi. Dia tu pode me ajudar também. Je crois au miracle. Eu creio no milagre. Je suis à l'église. Eu vou à igreja, On m'a donné le chapelet. me deram aquele crucifixo. Le chapelet ne donne rien. Aquele crucifixo não dá nada. Oh, t'as la maillot, oh, le chapelet, condamné maillot. Você Ça ne donne rien. começa a contar isso, não vai te dar nada. Il dit, mais Seigneur, E Senhor, on m'a parlé me falaram de grand Dieu. de grande Le Deus. Dieu d'Israël. Não está dizendo, Où est-il, Seigneur? onde tu está, Senhor? Bartimée. Bartimeu. Malgré il était aveugle, Ele era cego, mais il croyait aussi naturel. mas ele acreditava no sobrenatural. Est-ce qu'il y a des gens qui croient sur naturel? Foi uma pessoa que crê no sobrenatural? Je vais terminer. Est-ce qu'il y a des gens qui croient sur naturel? Foi alguém que crê no sobrenatural? Donc, madame dit, Não é isso. pendant qu'il était là, Não estava ali. sa femme tomba malade. A sua esposa está aí doente. Elle a pris sa femme. Il Pegou a prit sua sa femme esposa. Pegou a sua esposa. jusqu'à l'hôpital. Até no hospital. Consultez ma femme, elle est malade. Consulta, minha esposa está doente. Mais les hommes disent, viens Bartimée. Os médicos, mas foi Bartimeu. Malade, il faut faire $1000. Essa doida, primeiro tem que dar $1.000. $1000. $1.000? Não, eu não vou dar $1000. Somente osso, $1.000. Là, nous avons la moindre $1000. Eu recebo somente moeda que ela me ofereceu. Comment on a $1000? Como é que eu vou chegar no $1.000? Le médecin lui a dit, Os médicos disseram, Bartimée, Bartimeu, où est l'église était? aqui não é na igreja, Où est l'hôpital? aqui é no hospital. Piment. Sai, Ce que nous avons voté à l'hôpital. você não tem dinheiro, não para você vir no hospital. Pour l'église, on va pas voter l'amour à Jésus. Porque a igreja pode ir mal, danada, vão te pregar o nome de Mais Jesus. l'hôpital, à l'hôpital, tu dois payer. Mas aqui no hospital, Deus paga. Le bonhomme dit, il y avait le Bartimée sorti déçu avec sa femme. Mas o seu Bartimeu saiu decepcionado com a sua esposa. Elle arrive chez lui à la maison. Quando chegou na sua casa, Il commence à prier toute la nuit. ele começou a orar toda noite. Oh, grand Jéhovah. Oh, grande Jeová, Si tu peux guérir ma femme, se tu pode curar a esposa, dès
dans chaque maison. Há Deus que entra em cada casa. Quand vous le priez sincèrement, Quando tu ora para ele sinceramente, pasteur, on va avoir l'embouteillage. o pastor pode ficar bloqueado no engarrafamento. On va mener le téléphone. Pode ligar o telefone. Unité le aussi. Unicamente. Oh, il y a hors de couverture. Esse número é Mais il y a un numéro mas é um número que tu peux bloquer. que pode invocar. Et ça 24 heures sur 24 heures. 24 horas sobre 24 horas. Sans internet, Sem internet. sans wifi, Sem wifi. vous êtes connectés. Essa conectado. C'est Jésus-Christ. É Jesus Cristo. Est-ce que tu es le Rocher? Tu ama essa igreja. Est-ce que tu es le Tu Jésus-Christ? ama Jesus Cristo. Pendant qu'il priait, Durante a orava, la nuit, à noite, Dieu est entré dans la maison. Deus entrou na casa. Il guérit cette femme. Curou essa esposa. Frère Branham dit, chacun doit avoir un endroit dans sa maison E nós cada um tem um lugar na sua casa. pour vous prier. Na qual que tu ora. Est-ce que tu as un endroit dans ta maison? Será que tu tens um lugar na sua Il y a casa? un hôtel chez toi. Tens um altar na sua Là où casa. tu pries Jésus-Christ. Onde tu ora Jesus Cristo. Bâtiment aussi. Batimento também. Il a fait un endroit comme ça. E um lugar assim. Quand sa femme vit guérie, Quando a sua esposa foi curada, le voisin se leva le matin. os vizinhos se levantaram de manhã. À son couvent. Moi, c'est au couvent. On attend votre frère. Aquela mulher vai morrer. Irmão, não vai chegar de manhã. Prière, il y a bâtiment. Mas, oração para frente. Maman, c'est la malheur. Eles estão procurando esperar da batalha. Maman, on attend au moins si on a. De manhã, vira até a mulher. À son couvent, le peuple. Estava varando seu guitarra. Ah! Qui t'a guéri? Quem procurou? Il dit Jésus. Ele chama Le courage au roi. o dia da chamada. Il a prié toute la nuit. Mulher de Deus totalmente. Le voici en bonne santé. Estou aqui na sua vida. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Você quer paradoxo? Est-ce que vous voyez le miracle? Você quer milagre? Oui. Sim. La femme fut guérie. A mulher foi curada. Le matin, De manhã, Bartimée devait accomplir le fait. Bartimeu deveria concretizar o seu voto. Seigneur, pardonne-moi. Senhor, a pessoa, On pèse là $1 million. se tu me dá $1 milhão, dá. Alors, souvent, nous parlons pour la chaleur du tabernacle. Vou comprar guitarra para gerar um tabernáculo. Ça, c'est la prière que tu fais comme Bartimée. Essa é a oração que tu faz com Bartimeu. Ça, on peut sauver $1 million. Deus também vai te dar $1 milhão. On va sauver $1,500,000. Vai te acrescentar $1 milhão dentro. Alors, pour comme ça fait d'ailleurs, Então, para concretizar o seu voto, le pasteur numéro d'ailleurs bloqué. então, o número do pastor, bloqueado. Numéro de Dieu bloqué. O número do chefe, bloqueado. Moi, aussi là. Um dia vai terminar. Alors, voyez, on va tous mes péchés. Então, vai vir cantar todos os meus pecados aqui. C'est ça l'attitude des chrétiens. Essa é a atitude dos cristãos hoje em dia. Si c'est la vérité, dites Amen. Sempre diga amém. Moi, j'avais un bébé comme ça. Eu tinha uma ovelha assim, Parce que, pastor. comme vous avez commencé l'église à Rwanda, Quando tu começaste uma igreja em Luanda, quand je vois cette petite église, ça me fait du mal. quando vejo essa pequena igreja, faz mal. Moi, tu as construit une grande église avec un fou. Tu construíste uma grande igreja e nunca fui. Puis, pour moi, Dieu va me bénir. Olha para mim, Deus vai me abençoar. Je dis, viens, je vais te présenter à Jésus. Vem, vou te apresentar Jesus. La main de l'argent. Aí no púlpito. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent. E Senhor, eu preciso de dinheiro. Bénis ce frère. Abençoe esse irmão. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Que nous avons envoyé là. Ele vai procurar dinheiro. Dieu est parti. Dieu l'a béni par des millions. Ele foi. Deus lhe abençoou por milhões. Millions. Milhões. Il m'appelle pasteur. Ligou para o pastor. L'église est pour la sous-continuation. Aquela igreja não dá mais C'est contribuição. bon de donner $50,000. Eu vou te dar $50 mil La construction. da construção. Le diable a oué de lui. Quando o diabo nos chama, Un téléphone a dit, on va passer. até o telefone já não queria atender mais. Et le Chili. Quanto milhão? Allez, Jésus. Vem de novo. Pasteur. Oh, pastor. Mais aussi, Basouté. Nunca dá mais certo. C'est comme ça. É assim que são as pessoas. Nous passons par de tels coups. Tem que passar por dar conta. C'est pour cela que Paul dit, Eu principal isso, en tant que pauvre, sendo pobre, j'enrichis plusieurs. eu me enriqueci muito. Est-ce que c'est vrai? Será que é verdade? Est-ce que c'est vrai? Será que é verdade? Nous arrivons presque à la fin, je ne vais pas fatiguer moi. Oh, chega quase no fim, não fica fatigado. Vai Le terminar. Branham dit, Não é isso. Bartimée a pris ses dettes tout terrain. Bartimeu pegou aquela duas contas. Lentement, Paulatinamente. jusqu'au temple. Até no templo. Il rencontre le pasteur Ange. Encontrou o pastor Il Ângelo. dit, homme de Dieu, Ele disse, homem de Deus, j'ai fait va à l'éternel. eu fiz um voto eterno. Dans ce Dieu tout terrain. Dá aqui essa duas contas. Offrez cela en sacrifice. Oferece isso como sacrifício.
sua filha de 12 ans caiu doente. Bartimée s'est mis à prier toute la nuit. Bartimeu colocou seu na toda a noite. Quand il priait toute la nuit, Mas quando orou toda a noite, il a promis à Dieu, falou para Deus: Seigneur, Senhor, si tu guéris ma fille, se tu curar minha filha, demain le matin, amanhã de manhã, je vais prendre 7 agneaux eu vou pegar esse qui cordeiro me conduit par les yeux. que me conduza por meus Je olhos. vais aller donner ça au Eu sacrificateur. vou dar o seu sacerdote. Il a prié toute la nuit. Orou toda a noite. Comme Dieu ne manque pas au rendez-vous, Como Deus não aceita encanto, Dieu a guéri sa fille. Deus curou sua filha. Et le matin, E de manhã, Bartimée prend Bartimeu tomou l'agneau. cordeiro. Bartimée, où vas-tu? Bartimeu, onde vais? Je vais au temple. Eu vou no templo. Pour faire, Para fazer o je quê? vais offrir cet animal Vou oferecer o seu animal en sacrifice. em sacrifício. J'ai fait un peu devant Dieu. Eu fiz um voto para Deus. Le pasteur lui dit non, O pastor disse: não, ne fais pas ça. não faça isso. Pourquoi? Por quê? Cet agneau, ce sont tes yeux. Esse cordeiro são teus olhos. Je vais te donner l'argent. Vou te dar dinheiro. Va acheter une autre. Vai comprar outro. Et du serviteur de Dieu. E serve a Deus Gentil monsieur que vous êtes. com a gentileza do servo. Mais pour l'éternel, Mas para o eterno, je l'ai promis celui-ci. ele prometeu esse aqui. Mas Comment tu vas vivre como ele vai vivendo? sans un agneau? Sem cordeiro. Union sacrificateur. Não, sacerdote. L'éternel. O eterno. Pouvoir. Pour mes deux yeux. Ah, Bartimée. Il a pris cet agneau. Ce jour-là, il était en retard. Aquele dia estava em atraso. Le bonhomme dit, Hosanna retardé. O espírito está atrasado. Vous avez fait place, non, Azate. Não, ninguém vai tomar seu lugar. Et dans le mariage, il y a Hosanna retardé. Veja o seu casamento vai estar atrasado. Et dans le voyage, il dit, le pas retardé. Veja a viagem vai estar atrasado. Le plan, il y a Hosanna retardé. Todos os planos vão estar atrasados. Il y a Hosanna retardé au roi. Tudo que vai fazer está no seu tempo. Mais ce matin, tu es au temps normal. Mesmo você vai ter um tempo normal. Aussi, dans la vérité du talent. Ouça a antiga vez. Dieu va te bénir. Deus vai te abençoar. Dieu va t'honorer. Deus vai te honrar. Abandonne le péché. Abandona o pecado. Pendant que Bartimée se lève. Enquanto a criança se levantava. Il est en retard. Você merece. Il arrive là-bas. Chegou ali. À la sortie de Jéricho. Aí na saída de Jericó. Bartimée a fallu pour la rocher. Bartimeu foi sentou aí em cima da rocha. Est-ce que ce matin, Essa manhã, tu peux t'asseoir aussi sur le rocher? quando você está na rocha, Est-ce que tu peux t'asseoir sur le rocher? quando você está na rocha, Et il n'a qu'à s'asseoir là-bas. quando ele foi sentar ali, Il commence à penser. começou a pensar: Oh Dieu, oh Deus, si j'étais se eu estivesse au temps d'Élie et d'Élisée, no tempo de Eliseu, et que les deux prophètes esses dois profetas passaient ici, passando aqui, oh Bartimée, je devais courir, eu devia correr, tomber les pieds, cair nos seus pés, il prie pour moi. que ele orasse para mim. Mais je suis allé à l'église, Mas eu fui à igreja, ils ont dit les temps de miracles sont passés, ele terminou, já terminou, les temps de prophètes sont passés. ele já parou. Nous, les temps de prophètes ne pas passés. Mas o tempo de profeta
Celui que Josué avait vu. Aquele que Josué viu. Il était maintenant dans un corps humain. Agora já está no corpo humano. Appelé Jésus. Chamado Jesus. Le rocher est un homme. Rocheiro, homem. Amém. Est-ce que vous voyez que cette divinité est appris? Será que a verdade já vai? Est-ce que vous voyez que ça va tout maintenant en vous? Você quer que já vai se contar mais? Pendant qu'il était là, Quando eu estava ali, les gens passaient. je te passava. Quelle est cette attraction Qual é essa atração? dans la vie de Jéricho? Na cidade de Jericó. Qu'est-ce qui ne va pas? O que não vai? Qu'est-ce qui ne va O pas? que não chega? Qu'est-ce qui ne va pas? O que não Tout chega? le monde courait. Todo mundo chama Tout le monde jubilait. Todo mundo chama Hosanna! 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 Pendant qu'il était là, Como ele chama ali? une fille est venue. Uma moça veio. Quand à Bartimée, Ei, viens Bartimeu! même Jésus, Ei, Jesus! le fils de David, O filho de Davi! un prophète, Profeta! c'est lui qui est en train de passer. Ele está passando! Ah! C'est lui que j'attendais. Aquela maravilha! Il est en train de passer. Está passando! Bartimée s'est levé. Bartimeu se levantou! Avec des lambeaux, Com rapa na escada! sans chaussures. Sem sapato! Il cria Jésus, Gritou: Jesus! fils de David. Filho de Davi! Aie pitié. Tenha piedade de mim! Aie pitié de moi. Tenha piedade de mim! Alors dit, Ele disse: les voisins, os vizinhos! Tanda, Senta! cala a boca. Ferma a cabeça! Nous mettons la roule. Não dá para ver isso! Jésus est loin. Jesus é longe! Mais quand il est loin, Mais não é longe! mais le cri de la foi. Mas o Cristo da fome! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va crier par la foi? Le peuple est quelqu'un qui va crier par la foi. Jésus, Jesus! fils de David, Filho de Davi! aie pitié de moi. Tenha piedade de mim! Alors dit, Ele disse: Jésus était loin. Jesus chegou longe! Il s'arrêta. Parou! Alors dit, Ele disse: c'est la même voix é a mesma voz qui parla au soleil à travers Josué. que falou aí com José! Josué était au soleil. José parou o sol! Bartimée Bartimeu arrêtait le fils de Dieu. parou o filho de Quand Deus! le fils de Dieu s'arrêta, Quando o filho de Deus parou, parce qu'il y avait un besoin. porque havia uma necessidade. Il y a un besoin comme ça. Se eu desejo uma necessidade necessária, Pendant que je prêche, deixa eu pedir para Cristo. c'est pour faire ici. Essa é uma chance aqui. Est-ce que tu en as besoin? Será que tu precisa de alguma Est-ce coisa? que tu en as besoin? Precisa de alguma Si coisa? tu en as besoin, Se tu precisa de alguma coisa, c'est Roger. Et dans ce territoire, essa é essa guitarra. maintenant que je prêche, Agora eu prego. tu peux arrêter. Tu pode parar. La Roger s'arrêta. A Deus parou. Il dit, Isso. que veux-tu que je fasse? O que eu preciso de uma coisa? Alors me dit, Ele me disse: Isso. c'est le peuple pour É essa da puxada. demande ce que tu fais. Não precisa. Demande ce que tu fais. Não precisa. Le même Dieu te dit ce soir, O meu Deus é necessidade. demande ce que tu fais. É o que tu precisa. Tu as besoin de la vie éternelle. Tu precisa da vida eterna. Tu as besoin d'argent. Precisa de Tu as dinheiro. besoin du pardon. Precisa do Tu as Pai. besoin du Saint-Esprit. Precisa do Espírito Santo. Demande ce que tu fais. É o que tu precisa. Ton présence est ici. Essa presença está aqui. Jésus s'arrêta. Jesus parou. Il y a amené ici. Disse que traz aqui. Amené ici. Traga aqui. Rempli Bartimée. Bate meu choro. En lambeau sans chaussures. Correu para as mãos sem sapato. Jusqu'au pied de Jésus. Até os pés de Jesus. Oh, rocher. Oh, Rogério. Jésus sur le ventre. Eu sou perfeito a mim. Quel petit que je passe en toi. O que eu faço para mim? Bartimée t'allais tout toi aussi. Para que meu povo lhe dê um Dis, objetivo. Seigneur, Senhor, que je vois. que eu possa ver. Que mes yeux puissent voir. Que meus olhos possam ver. Jésus l'a regardé. Jesus me olhou. Ta foi Tua fé. t'a sauvé. Te salvou. À la minute même, No mesmo le minuto. ciel de Bartimée s'ouvrit. O sangue da tua Toi família. qui es aveugle Tu que está fraco. dans le péché, No pecado. maintenant, Agora. la lumière du A soir, luz de le você. message A mensagem. est venu pour te libérer. La Bible nous dit, lève-toi Levanta-te. et sois éclairé. Seja iluminado. Voici ta lumière. Hoje é a sua luz. Livre. Chega. L'obscurité. Et Jésus-Christ, vous éclairez ta vie. Que Dieu vous bénisse.
frente. Canta comigo.